Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das características talvez mais centrais do espectro autista, a necessidade de rotina. Mas olha, não como uma simples preferência, não. A gente vai ver isso como um aspecto fundamental da própria neurobiologia. Vamos lá? Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Imagina só se, de repente, sem nenhum aviso, as leis da física mudassem. A gravidade fica meio maluca, o tempo começa a acelerar e a desacelerar. Há um pouco dessa sensação de caos absoluto que uma pequena mudança na rotina pode causar. Acho que essa analogia já ajuda a gente a ter uma noção da intensidade da coisa. E é super importante a gente entender de cara que estamos falando de algo muito, mas muito mais profundo do que um simples hábito ou um gosto por organização. A própria definição formal do termo já mostra essa diferença de um jeito bem claro. As palavras aqui são tudo, né? Quando a gente lê necessidade urgente e neurobiológica, isso afasta completamente a ideia de teimosia. As fontes mostram que é uma característica que vem de dentro, está na raiz de como o cérebro autista processa o mundo. E a parte do sofrimento significativo não é exagero, não. É uma reação genuína quando a previsibilidade do mundo é quebrada. E como é que isso aparece no dia a dia? Bom, pode ser aquele caminho para a escola, que não é só um caminho, mas uma sequência de pontos de referência que trazem segurança. Ou o jeito como a comida é arrumada no prato, que, de novo, não é frescura, mas uma forma de controlar uma experiência sensorial. Cada um desses exemplos mostra como a rotina cria uma ordem num mundo que, muitas vezes, pode parecer caótico demais. Tá, mas por quê? Por que essa necessidade é tão intensa assim? A resposta, no fundo, está na maneira como o cérebro autista lida com a enxurrada de informações que o mundo joga para cima dele. Então, agora, a gente vai entender o porquê por trás de tudo isso. E aqui está o pulo do gato. A sociedade, muitas vezes, olha para essa inflexibilidade e enxerga o quê? Teimosia. Um comportamento difícil. Só que a neurociência mostra uma realidade completamente diferente. É um mecanismo vital de autorregulação. É essa mudança de chave que é essencial. Não se trata de um comportamento que precisa ser corrigido, mas de uma estratégia de sobrevivência que precisa ser compreendida. As rotinas têm funções muito específicas e, olha, vitais. Primeiro, elas são tipo um calmante natural. Saber exatamente o que vai acontecer diminui a ansiedade de um jeito incrível. Segundo, elas funcionam como um filtro sensorial. Ao limitar o que é novo e imprevisível, elas também diminuem a quantidade de estímulos que o cérebro tem que processar, evitando aquela sobrecarga. E terceiro, economizam uma energia mental que é preciosíssima. Se as tarefas básicas do dia a dia já estão no automático, sobra mais bateria para lidar com o que é realmente novo e desafiador. Essa característica, como muitas outras no espectro, tem dois lados, sabe? É como uma moeda. De um lado, pode trazer desafios bem significativos. Do outro, está ligada a forças e habilidades incríveis. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? Do lado dos desafios, a vida pode ficar mais complicada. Uma simples mudança de sala de aula pode desregular um dia inteiro. Situações sociais que, por natureza, exigem improviso, podem ser extremamente estressantes. E coisas que para muita gente são um prazer, tipo viajar ou experimentar uma comida nova, podem virar fontes de uma ansiedade gigantesca, afetando não só a pessoa, mas a família toda. Mas e esse é um must com um M maiúsculo. Aquele mesmo estilo cognitivo que leva à rigidez também gera habilidades fantásticas. A consistência se transforma numa confiabilidade fora do comum. A dificuldade de mudar o foco se torna a capacidade de hiperfoco, que pode levar a um nível de conhecimento em um assunto que é impressionante. E a atenção a padrões rígidos se torna uma atenção a detalhes que a maioria das pessoas nem percebe. São forças muito, muito valiosas. Ok, sabendo de tudo isso, a grande pergunta é: como podemos ajudar? A chave, gente, não é tentar eliminar a rotina. É sobre construir pontes para a flexibilidade. Vamos analisar agora algumas estratégias que realmente funcionam, com foco total em apoiar e não em corrigir. Essa frase das fontes consultadas resume perfeitamente a mudança de mentalidade que a gente precisa ter. O foco sai da pessoa como se ela fosse o problema e vai para o ambiente como a solução. O que a gente pode fazer para apoiar e acomodar, em vez de forçar uma mudança que vai contra a natureza neurobiológica da pessoa? É tudo sobre isso. Uma estratégia poderosa é da exposição gradual. Vamos usar o exemplo do macarrão, que é ótimo para ilustrar. Não se trata de do dia para a noite servir um prato totalmente diferente. De jeito nenhum.
A ideia é introduzir uma mudança minúscula, quase imperceptível. Um único grãozinho de macarrão de um formato diferente no meio dos outros. E aí, celebrar a tolerância a essa pequena mudança. Com o tempo, com muita paciência e reforço positivo, a flexibilidade pode ser construída sem gerar trauma, sempre respeitando os limites e o ritmo de cada um. E para a gente ir fechando essa análise, vamos ampliar um pouco o nosso foco. A questão não é só sobre estratégias individuais, mas sobre como nós, como sociedade, podemos começar a criar ambientes que sejam mais inclusivos de verdade. E aqui está a mensagem central. Todo esse nosso caminho hoje, desde definir o termo até explorar as funções e as estratégias, tudo isso se resume a uma coisa: a compreensão vem antes da ação. Quando a gente entende que a rotina é uma âncora, um regulador, uma fonte de segurança, toda a nossa abordagem muda. A gente sai da frustração e vai para a empatia. A gente sai do controle e vai para o apoio. E a gente termina com essa reflexão. Se a previsibilidade é tão importante, o que a gente pode fazer nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades, para diminuir um pouco o caos desnecessário? Talvez sejam horários mais claros, uma comunicação mais direta, ambientes com menos estímulos. A resposta não é única, claro, mas a pergunta já coloca a gente no caminho certo para pensar numa inclusão de verdade. Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia.